E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do meu tentador, lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coleta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Aleluia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estamos conosco nesta noite para mais um culto de adoração, de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aí na sua casa, né? Seja bem-vindo a esse, podemos dizer, a essa união espiritual, a essa comunhão espiritual. Então, que nós possamos, na noite de hoje, estar mais uma vez adorando a Deus, possamos estar na noite de hoje, mais uma vez,
ouvindo a palavra do Senhor, nessa certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que nós possamos passar, na certeza que a palavra do Senhor nos diz é que sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então, e aí, no interior do seu lar, nessa hora, com a Bíblia do seu lado, nós possamos estar ouvindo a mensagem do Senhor, possamos estar louvando a Ele, possamos passar esse tempo, em unidade de espírito, buscando o mesmo Deus, buscando a sua vontade, aprendendo mais sobre a sua palavra. Eu sei, o desejo do seu coração é que nós pudéssemos estar juntinhos, um do outro, como tivemos em muitas oportunidades. E cremos, breve, nós estaremos assim. Esse é o plano de Deus, e a sua igreja seja vitoriosa sobre estas coisas. E esses dias, como nós temos visto e ouvido, é algo que Deus está preparando a sua igreja para algo maior, para algo superior da parte dele. Amém? Então vamos orar? Oremos ao Senhor. Faz a tua oração nesse momento. Deus querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, rendemos graças ao teu nome, pela tua palavra, pela tua verdade nas nossas vidas, pela tua força. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos através desses equipamentos tecnológicos e na tua presença, porque esta reunião, este culto, ele acontece na tua presença. Esse é o objetivo de nós estarmos reunidos. Na noite de hoje, nós possamos ser edificados, que cada irmão, onde quer que ele esteja, cada pessoa que tiver acesso a esse vídeo, possa aprender a tua palavra, possa aprender de ti, possa ter, Deus, a tua vida, Deus, tocando a vida dele, possa ter a tua vontade, Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor com mais um hino. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Aleluia. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia, Deus. Que nessa hora, Senhor, nessa noite, o Senhor esteja reconhecendo aqueles que estão com seus corações voltados para Ti, Deus. Estão buscando a Tua face, a Tua presença. E a estes, o Senhor se revele. A estes, Senhor, o Senhor
da tua vontade. A nossa glória é fazer com que outros conheçam a ti. Nos ajude nessa tarefa, Espírito Santo de Deus. Nos ajude nessa tarefa. E como os anjos, aleluia. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia. Deus, revele a tua face, Senhor, àqueles que te buscam. Em nome de Jesus. Revele a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. A tua graça, ela nos basta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados, pela sua presença. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua vontade sobre as nossas vidas. E que seja o nosso alvo, o nosso objetivo nesta noite. Compreender mais sobre o agir de Deus, compreender mais sobre a forma de Deus tratar conosco. Hoje estaremos concluindo a série de mensagens que iniciamos sobre as 3 respostas de Deus ao coração, à vida dos seus servos, à vida daqueles que se dispuseram e se dispõem a servir o Senhor. Deus, ele é um Deus de relacionamento, meus amados. Desde a criação, a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor, ele vinha, conversava com os seus servos, com Adão, com Eva. E isso demonstra, né, o relacionamento que Deus deseja ter, relacionamento de Pai. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, ele disse: quando orardes, vós orareis assim, Pai. E aquela oração, a oração que o Mestre nos ensinou, ela é também uma oração de relacionamento. Nos mostra que Deus é um Deus que quer relacionar-se com os seus filhos, com os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nesse relacionamento, então, é possível nós passarmos por momentos em que recebemos de Deus o silêncio. Passarmos por momentos em que receberemos de Deus o não. E passarmos por momentos em que recebemos de Deus um sim. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então chegou a hora. Eu sei que seu coração também estava ansioso. Depois de 2 momentos onde nós estivemos refletindo. No primeiro momento nós estivemos falando sobre o silêncio de Deus e o significado, as lições que o silêncio de Deus traz para a nossa vida. No último domingo nós estivemos refletindo sobre o não de Deus. Quando Deus diz não. E as lições e as atitudes. O que o não de Deus busca revelar na vida dos seus filhos. E as atitudes que nós devemos ter como servos do Senhor diante de um não de Deus. E hoje, então, vamos falar sobre o sim. Vamos falar sobre quando Deus diz sim. Então vamos à palavra do Senhor, né? Vamos até a palavra do Senhor. Gostaria que você pegasse a tua Bíblia, estivesse com a tua Bíblia aí do teu lado. Nós vamos estar lendo alguns textos. E o texto que será a base para a nossa reflexão nessa noite é 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 19. Amém? Encontrou? Então vamos lá. Não me deixe ler sozinho.
Lê aí comigo também. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, receber um sim, há um clamor, há uma resposta de oração, há um pedido de vitória, a solicitação de um milagre ou de uma intervenção de Deus na sua vida, na sua história, com certeza nos remete ao que nos diz o salmista. Quando isso acontece, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso e o nosso coração de júbilo quando nós recebemos um sim. É notória a satisfação do nosso coração e essa satisfação ela transborda para o nosso exterior. Essa satisfação da nossa alma quando nós recebemos um sim, né, ela transborda para o nosso exterior, porque a Bíblia diz que a alegria de alma, a alegria de espírito, ela aformoseia o rosto, ela deixa o nosso semblante, né, nosso semblante feliz, o nosso semblante alegre, ela transparece a satisfação da nossa alma, né, ela transparece, assim como também a tristeza de alma, a tristeza de coração também transparece, deixa o espírito abatido, deixa o rosto abatido, o semblante abatido. Mas o que fazer quando de Deus, o que significa, que lições nós podemos tirar do sim de Deus para as nossas vidas, né? Nesse relacionamento com o Senhor, né? Deixe-me citar os exemplos de Ana, né? Quando na sua petição ao Senhor, disse: Senhor, eu preciso de um filho, eu quero um filho, e ela faz um voto ao Senhor, e o Senhor lhe concede a resposta, sim, foi a resposta que ela recebeu de Deus. O sim de Deus concretizou-se, materializou-se na vida de Ana, e ela teve um filho. Também quando Abraão levava Isaque, né, para o sacrifício, e ali, mesmo sendo homem que estava tendo a sua fé provada diante do Senhor, Gênesis capítulo 22, versículo 4, nos diz que ao chegar próximo do lugar onde haveria de ser o sacrifício, o Senhor diz para ele, né, ele diz aos seus servos, aliás, ele diz aos seus servos: fiquem aqui, que eu vou ali adorar com o menino e nós voltaremos. O que Deus havia pedido era que ele fosse sacrificar-se a Isaque, mas por meio da sua fé, por meio daquilo que ele conhecia de Deus, porque havia uma promessa de Deus de que Isaque era o herdeiro dele, de que ele teria um herdeiro. Então ele vai e anuncia: eu e o garoto, nós voltaremos. E ele recebeu de Deus um sim para voltar com Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante de todas as provações da nossa vida, há uma alegria, há uma satisfação, tanto no nosso coração como no coração de Deus, em dar sim aos seus filhos, em trazer o melhor para eles. O salmista, ele diz que é desejo do Senhor satisfazer os desejos do nosso coração. Mas nós sabemos que o nosso coração, por muitas e muitas vezes, a palavra também nos diz, ele é enganoso, ele é difícil e só o Senhor pode conhecer. É por isso que em muitas situações o Senhor precisa provar as intenções da nossa vida. O Senhor precisa provar, né, as intenções do nosso coração para tratar conosco. Mas vamos lá. O sim de Deus. Aqui no texto que nós vemos, primeira coisa que você tem que entender, primeiro tópico dessa nossa reflexão, é que o sim de Deus, na verdade, ele é Cristo. Cristo é o sim de Deus para as nossas vidas. Foi por meio dele
que nós recebemos e receberemos as preciosas promessas de Deus. Então, lembrando que foi o próprio Jesus que confirmou essas palavras. Ele disse: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele também disse assim: tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, em primeiro lugar, queridos, o nosso relacionamento com Deus passa por Cristo. Ele é o melhor de Deus para nós. E é por meio dele que nós vamos receber as melhores coisas de Deus para a nossa vida. Ninguém pode desfrutar das melhores coisas de Deus se não mantiver um relacionamento ativo com Ele. E é bom lembrar que esse relacionamento, o relacionamento do homem com Deus, ele foi quebrado no momento em que o homem fez a escolha de não dar ouvidos à voz de Deus e desobedecer. O homem, como diz a Sagrada Escritura, passou a ser inimigo de Deus. Era morto pelos delitos e pecados. Mas, vindo Cristo, Ele nos deu vida. E Ele nos restaurou a essa condição novamente de termos acesso à presença de Deus. Cristo, Ele nos reconcilia, nos reconciliou com Deus. Dessa forma, todas as promessas de Deus, tudo que nós pudermos receber do Senhor, vem por meio de Cristo. Não espere receber nada se não for por meio dele, por esse canal. Ele é o canal que ativa novamente a comunicação do homem com Deus, o acesso do homem com Deus. Por meio da sua vida entregue, por meio do seu sangue derramado, ele nos colocou, nos condicionou novamente a estarmos diante de Deus. E aí, eu queria lembrar aquilo que nós lemos aqui em 2 Coríntios. Em todas as suas promessas, em todas as promessas de Deus, por meio dele, de quem? De Jesus, ele tem o sim e o amém. Então, todas as promessas, tudo de bom da parte de Deus para as nossas vidas, vem por meio de Cristo. Gostaria de relembrar aos irmãos aquilo que nós já mencionamos quinta-feira passada no nosso estudo, que as melhores coisas de Deus para as nossas vidas ainda estão por vir, mas o melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo. O melhor de Deus para as nossas vidas já veio, que foi o Senhor Jesus. Então, todas as promessas que você tem da parte do Senhor, elas se cumprirão na tua vida. Para essas promessas, você tem o sim de Deus. Para essas promessas, você tem a confirmação do Senhor de que elas se realizarão. E deixe-me então me lembrar a maior delas, que eu considero, Eu considero nesse leque, nessa grade de promessas que nós temos da parte do Senhor para se cumprir na vida da sua igreja. Essa daqui, Apocalipse capítulo 21, versículos de 3 a 7. Para mim, é a maior delas. É a expectativa da minha alma. É a expectativa do meu espírito, o cumprimento dessa promessa. Para mim, as outras são bem-vindas. Mas essa aqui, para mim, é a maior de todas. Apocalipse 21, versículos de 3 a 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas já passaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa promessa da parte do Senhor, dos novos céus, da nova terra, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto,
e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Essa promessa que nós aguardamos, escrita na palavra do Senhor, assim como tantas outras, tem o sim e o amém, por meio de Jesus Cristo. Então, que o teu coração, que o meu coração se alegre, porque Ele vive. E se Ele vive, todas as promessas de Deus acerca da nossa vida, acerca da igreja, acerca do seu povo, se cumprirão. Porque todas as promessas de Deus acerca dele se cumpriram. E todas as promessas de Deus que vêm por meio dele também se cumprirão. Então, em primeiro lugar, entenda, o sim de Deus para a sua vida é Jesus. Quer desfrutar do melhor relacionamento, das melhores coisas que Deus tem para você? Aceite a Cristo, entregue a tua vida a Ele, porque por meio dele você será grandemente abençoado e receberá todas as promessas de Deus para a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nessa noite de hoje, queria lembrar a você, nós vamos voltar para o texto lá de Coríntios, onde a palavra do Senhor, ela nos diz assim, no versículo 20, né? De 1 Coríntios, capítulo 1, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, né? Em Jesus, sim. E por ele, o amém. Você sabe que o amém significa assim seja, né? A confirmação. Aí, para a glória de Deus, por meio, né? Por nós, tem uma tradução que diz por intermédio de nós. Então, segundo lugar, o sim de Deus, né, tem dois objetivos na nossa vida, na vida dos seus servos, que é glorificar o nome dele e alegrar a nossa alma. Quando Deus nos diz sim, Ele está querendo glorificar o seu nome, a glorificação do seu nome também. Veja como o Senhor foi glorificado na vida dos seus servos, quando eles receberam sim as suas respostas de oração. Como Deus é glorificado na tua vida, quando você recebe um sim da parte do Senhor Jesus. Ele é tremendo, ele é glorificado, a terra, a criação canta os grandes feitos de Deus. Canta os grandes feitos do Senhor. Então, glorificar o nome dele e trazer a nossa alegria. Jesus Cristo disse, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O desejo do coração do Pai é que nós tenhamos um gozo completo em nossa vida, nós tenhamos alegria completa. E a nossa satisfação também estará glorificando o nome de Deus. E esses dois tópicos, né, glorificar o nome de Deus e a nossa alegria, nos conduz a uma outra palavrinha, a vontade. É vontade de Deus que o seu nome seja glorificado. É vontade de Deus a nossa alegria. E que o sim de Deus, ele tem então esse sentido. Ele vem de acordo com a vontade do Senhor. Por isso é importante que nós alinhemos a nossa vontade com a vontade do Senhor. Nós possamos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, para que nós possamos receber da parte dele o sim. Eu quero lembrar aos irmãos que Tiago, né, ele, em sua carta, ele adverte aos irmãos. Tiago, ele escreveu, a sua carta foi escrita às 12 tribos que estavam distantes, estavam dispersas. Então, ela foi uma carta escrita aos cristãos que estavam dispersos, né? Que estavam em lugares distantes. E em seu capítulo 4, versículos 3 e 4, Tiago ele diz assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os vossos próprios deleites. Vocês pedem para os seus próprios prazeres. Então, para que nós possamos receber um sim de Deus, precisamos alinhar, o pedido tem que ser feito de acordo com a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que eu vou então fazer esse pedido? Como é que eu vou então colocar as minhas petições diante do Senhor? A vontade de Deus está revelada na palavra, irmãos. A vontade de Deus está revelada na palavra, né? A vontade do Senhor está escrita, está ministrada na sua palavra. Então, o teu coração, o que você pedir, o que você colocar diante do Senhor, precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer.
Deus não é contra a tua prosperidade. Deus não é contra que você possa se alegrar. Deus não é contra, né, a posse de bens materiais. Mas com os teus bens materiais, você vai glorificar a Deus? Porque se aquilo que você tem pedido ao Senhor não glorificar a Ele, esse sim não virá. Deus conhece a intenção do nosso coração. Tudo que nós pedimos deve estar alinhado com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que o seu nome seja glorificado. E a nossa alegria. A nossa alegria. Lembre-se que tudo está no cuidado dele. E até como pais, né? Você que já é pai ou mãe, sabe dessa experiência. Nós enxergamos um pouco mais à frente, mesmo como humanos, enxergamos um pouco mais à frente. A experiência de vida nos leva a enxergar um pouco mais à frente daquilo que os nossos filhos veem, do que está diante dos olhos dos nossos filhos. E nós podemos então orientá-los. E sabemos que mesmo quando dizemos um não, dizemos para que ele tenha o melhor. E também quando dizemos um sim, dizemos para que ele possa se alegrar. E como é bom quando nós podemos dizer sim aos nossos filhos. O coração de um pai e de uma mãe se alegra quando pode satisfazer o desejo do coração de um filho. A palavra do Senhor nos diz que se o homem que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquilo que vos pedirem, àquele que lhes pedirem. Então, é vontade de Deus que você se alegre, que você prospere, que você tenha largueza, mas tudo que o Senhor te der, e aquilo que estiver no teu coração, você deve lembrar, deve passar pela essa peneira. Isso vai glorificar a Deus, porque esta é a vontade do Senhor, quando nos diz sim. Que o nosso desejo, que esse sim glorifique, que aquilo que nós recebemos da parte dele, glorifique o seu nome. E claro, faça a nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós finalizarmos essa reflexão de hoje, então, nós queremos dizer para você também o seguinte, que quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. A palavra do Senhor, poderíamos citar alguns versículos que confirmam isso. Bastante conhecidos esses versículos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus ele diz sim, ninguém mais pode dizer não, meu querido. Por isso é bom você estar debaixo do sim de Deus. Você poder se alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Porque se a tua vontade, as tuas petições, os desejos do teu coração estiverem alinhados com a vontade do coração de Deus, então você vai receber esse sim. E quando você recebe um sim de Deus, não há porta que se feche, não há nada que possa impedir. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus diz sim, para a concepção, a esterilidade ela não permanece. Você lembra? Rebeca, Ana, tantas outras mulheres do Antigo Testamento eram estéreis. E quando Deus disse sim, houve concepção. A madre se abre. A concepção, quando Deus diz sim, a esterilidade, ela não permanece. Vamos tratar disso no sentido espiritual. Talvez haja alguma área da tua vida, essa área está estéril, você está buscando que essa área frutifique espiritualmente. Eu quero dizer para você, alinhe o teu pedido com a vontade de Deus. Coloque diante do Senhor, porque quando Deus diz sim, a esterilidade, ela não permanece. A nossa fé, ela tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, diz a palavra do Senhor. Tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Então, quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Quando Deus diz sim, quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Mas também quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Isso é verdade. Se Deus diz sim, a porta está fechada, ninguém abre.
Se Deus diz, sim, a porta está aberta, também ninguém fecha. Eu estava relembrando hoje, uma ilustração, então uma ilustração, meu irmão, que eu vi um outro pastor contando. Ele disse o seguinte, que um servo de Deus chegou diante dos seus pastores, diante da sua igreja, diante da congregação, e disse, irmãos, estou precisando de uma intervenção de Deus em determinada área da minha vida. Eu gostaria que os irmãos orassem para que essas portas se abrissem. Né? As portas estão fechadas. E eu queria que o Senhor abrisse essas portas de emprego para a minha vida, para a minha família. E nós queríamos que os irmãos, a igreja estivesse orando para que Deus abrisse essas portas. E a igreja orou, e isso é um fato comum, né? Nós orarmos, a igreja orar por pessoas assim, que estão desempregadas. E a igreja orou pela vida daquele irmão para que Deus abrisse as portas. Poucos tempos depois, o irmão já estava contando o testemunho de como Deus abriu as portas e ele agora estava empregado para a glória de Deus. Quando Deus abre, ninguém fecha. Aí a ilustração prossegue e ele diz que uma pessoa também que não servia a Deus, um ímpio, estava com as portas também fechadas. E aí o ímpio, por não ter conhecimento de Deus, foi procurar a macumba. Foi procurar lá os macumbeiros. E ele chegou lá e disse, olha, é o seguinte, eu estou com uns problemas aí na minha vida, e pagou lá a consulta, né? Estou com os problemas na minha vida, e eu vim aqui porque Deus fechou as portas para mim, e eu quero que vocês façam aí alguma coisa para que essas portas se abrem, porque as portas estão fechadas para mim. Aí o macumbeiro olhou um assim para o outro e disse, quem fechou? Aí o rapaz respondeu, Deus fechou. Os macumbeiros se olharam de novo, disseram, toma o seu dinheiro e vá-se embora. Porque se ele fechou, não tem nada que nós possamos fazer que vá abrir as portas. Porque não adianta matar a galinha, perder um cuscuz, não adianta acender a vela nem apagar a vela. Porque se Deus fechou, está fechado, vá-se embora. Se Deus abre, Deus abre. Então quando Deus diz sim e abre a porta, meu irmão, a porta está aberta. Quando Deus também diz não, a porta está fechada. Ela está fechada. Quando Deus diz não, quando Deus diz sim, é sim. Ninguém pode dizer não. E quando Deus diz sim para a cura, a enfermidade não tem vez. Aguardamos a promessa, Senhor. Ele enxugará nos olhos toda lágrima. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Esse cenário que nós estamos vendo no mundo, né, nos dias de Cristo, o cumprimento dessa promessa não se repetirá nunca mais. Porque quando o Senhor diz sim para a cura, a enfermidade ela não prevalece. Quando o Senhor diz sim para a morte, para a vida, a morte também não permanece. Mesmo que haja corrupção. Como assim corrupção, pastor? Lembra de Lázaro? Né? Lembra de Lázaro? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor recebeu o aviso de que Lázaro estava doente. Evangelho de João, capítulo 11, você pode encontrar a história de Lázaro. E o Senhor Jesus recebeu a informação de que Lázaro estava doente. Se demorou ainda 3 dias. E depois ele foi. Mas quando chegou lá, quando ele foi lá, chegou lá, Lázaro já havia falecido. E no diálogo, dizem assim para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Mas isso não era problema, porque quando Deus diz sim, a morte ela não permanece. Quando o Senhor chega diante do sepulcro de Lázaro e manda tirar a pedra, ele ouve a seguinte afirmação. Senhor, já faz 4 dias. Sabe por quê? Cientificamente está comprovado que após 3 dias há corrupção do corpo. Né? A ciência comprova que após 3 dias o corpo já está em decomposição. A corrupção já se fez. E aí, o que é que acontece? Quando Deus diz sim, a morte não permanece. Mesmo que haja corrupção. O corpo de Lázaro já estava em decomposição. As
pessoas que estavam dizendo, Senhor, já deve estar cheirando mal. Mas quando Deus diz sim, a morte ela não prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor chama Lázaro, e Lázaro sai para fora. E aí, aonde havia corrupção, houve renovo. Houve renovo, se restabeleceu. Quando Deus diz sim para a vida acontece. Por isso, quando Deus diz sim para uma nova vida, para a minha nova vida, para tudo aquilo que nós podemos desfrutar da presença dEle, algo novo acontece. Então, queridos, concluindo essa nossa reflexão, no nosso relacionamento com Deus, né, nós temos momentos de silêncio, temos momentos em que receberemos não e sim da parte de Deus, sempre visando o cumprimento do propósito eterno no reino de filhos. Se você quer desfrutar do melhor de Deus, entregue tua vida a Ele, deixe Ele dirigir os teus passos, alinhe os teus pedidos com a vontade do Senhor, para que a tua vida seja esse instrumento de glorificação no nome dEle. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Lembramos, Senhor, que nós somos pó, que Tu és Deus. E nós somos pó, mas a Tua grandeza, Deus, se revela. Lembramos que nós somos como vasos de barro, mas temos um tesouro em nós, que é a Tua glória, a Tua presença. Senhor, nos auxilie a compreender na nossa caminhada, no nosso relacionamento com o Senhor, o dia a dia, o silêncio, o não e o sim de Deus para as nossas vidas. Que a nossa alegria, Senhor, esteja em sermos servos do Senhor. Que a nossa alegria esteja, Deus, em ouvirmos a Tua voz e fazermos aquilo que o Senhor nos manda. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Nós queremos dizer aos irmãos que nas quintas-feiras nós estamos com o estudo da palavra, estamos estudando as parábolas do Senhor Jesus. Na última quinta-feira estivemos com a nossa primeira parábola, estudando as parábolas das crianças brincando. Se você não viu, aproveite, vá lá no YouTube, acesse aí o canal, se inscreva, no canal aí da igreja, para que nós possamos ter um bom número de inscritos, participe. E na próxima quinta nós estaremos estudando também uma outra parábola sobre a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Uma parábola que vai nos trazer a realidade desses dias. Quão perto nós estamos da volta do Senhor Jesus Cristo. Então eu conto com você para estar compartilhando esse vídeo, para estar abençoando outras pessoas, para estar fazendo a palavra do Senhor chegar até os confins da terra. Lembre disso? Você lembra? Isso foi uma promessa também. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, até os confins da terra. Então nós contamos com você. Esteja orando, A pastora Abigail está bem, manda saudações e a paz do Senhor a todos os irmãos. Próxima semana, se Deus assim nos permitir, ela estará ministrando a palavra, estará gravando, se a situação ainda permanecer. Eu acho que ainda vai permanecer por mais alguns dias, irmãos. As coisas aqui ainda precisam ser melhoradas para que a normalidade volte. Mas estejamos orando, estejamos firmados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus os abençoe, que Deus vos bendiga. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E todos digam amém. Deus abençoe.